Esse vídeo é uma continuação. Assista os vídeos anteriores para melhor entendimento. Trata-se do 29º trecho do livro que fala sobre a instrução para sobreviver, o livro da humanidade. As noivas deixadas para trás, virgens loucas. O Senhor Yahshua Mashiach tinha 10 virgens candidatas a bodas com ele. Essas 10 virgens representam a igreja. Porém, 5 delas não tinham luz. Seus azeites eram pouco e se acabaram. Primeiro, o que o Criador, não homens, disse que é azeite por meio de seus profetas, incluindo seu Filho Santo. Quem não fala como a lei e o testemunho não tem luz. Isaías 8, versículo 20. Quem tem lei e o testemunho tem luz. O azeite que acende a luz de alguém é esse, a lei e o testemunho. Quem não tem isso está sem luz. Isto foi o profeta que disse. Isso está em Isaías 8, versículo 20. Segundo, o Messias disse que não se esconde um candelabro de luz, porque este foi feito para iluminar todo o ambiente. Mandou seus 12 apóstolos irem pregar, ensinando-o a observar tudo o que ele tinha ordenado. O Messias mandou observar os maiores e os menores mandamentos. E o testemunho do Messias é a lei sem fermento, sem a injustiça e o fardo pesado dos escribas e dos fariseus. O que aconteceu com as virgens prudentes? Quando o Messias voltou, levou só as virgens que tinham azeite, que eram iluminadas e iluminavam os outros também. Estas falavam conforme a lei e o testemunho, por isto havia luz nelas. Elas entraram nas bodas do Cordeiro. Dos 144.000, não se achou mentira em suas bocas, pois não se embriagaram com o vinho que embriagou as nações, porque sabem que o vinho velho é melhor do que o novo. Não aceitaram novas doutrinas, contrárias à lei e o testemunho, que são mais antigos. Em Mateus 25, dos versículos de 1 a 13, fala sobre essa parábola das virgens, as virgens loucas e as virgens prudentes, as que tinham azeite e as que não tinham azeite. Já em Apocalipse 18, no versículo 3, está falando dos 144.000. Não se achou mentira em suas bocas, porque lá em Apocalipse 17, mostra as nações embriagadas com o vinho da prostituta. Novas doutrinas. Em Lucas 5, no versículo 39, o Messias fala: quem bebeu do vinho velho não quer o vinho novo, porque o vinho velho é muito melhor do que o novo. Esses 144.000 que não se achou mentira em suas bocas, eles não beberam do vinho da prostituta. Eles não beberam do vinho novo. Eles beberam do vinho velho. Eles beberam do vinho antigo, que é melhor do que o vinho novo. Eles têm luz, porque eles têm azeite, a lei e o testemunho. É isso que eles têm. Porque esses 144.000 são virgens e não tem mentira na boca deles. Esses 144.000 virgens representam as virgens prudentes, as virgens que têm luz. E lá em Isaías 8, versículo 20, a gente vê que tem luz aqueles que falam conforme a lei e o testemunho, porque a lei e o testemunho é o azeite. E o que aconteceu com as virgens loucas? O Messias avisou que aquele que não tem, até o que tem seria tirado. O azeite era pouco e se acabou. Não havia luz nelas. Não falavam conforme a lei e o testemunho. Falavam que a lei mudou. Não andaram como Yahshua Messias andou. Yahshua Messias cumpria a lei. Ele obedecia todos os mandamentos. Elas preferiram o vinho novo ao vinho velho, aceitaram novas doutrinas contrárias à lei e o testemunho, que são mais antigos. Elas foram deixadas para trás. Muitos sustentam, muitos cristãos sustentam que a lei e os profetas acabaram no Messias,
por causa de uma má interpretação do que está escrito no livro de Lucas. Então, por que citam se acabou? Diz que acabou, mas fica citando. Decide, ou acabou ou não acabou. Lá nas cartas tem várias citações de profecias, principalmente de Isaías. E foi justamente Isaías que falou que se não falar conforme a lei e testemunho não tem luz. Mas eles têm várias citações de Isaías, tem algumas coisas da lei que eles seguem, né? Mas eles pegaram muito pouco azeite, muito pouco a lei e testemunho. Eles escolheram algumas coisas dos profetas, escolheram algumas coisas da lei para seguir, para obedecer, mas a maior parte eles jogaram fora. São as virgens loucas que ficaram com pouco azeite, pouca lei, pouco testemunho, por isso ficaram sem luz, conforme está dizendo lá em Isaías 8:20. Não tem luz neles. Só que eles dizem que andam conforme o Messias andou, mas é mentira, porque o Messias ele não comia carnes impuras. O Messias ele cumpria todos os mandamentos, ele obedecia desde os menores até o maior dos mandamentos. Eles preferiram o vinho novo, ou seja, novas doutrinas, embora o vinho velho seja muito melhor, mas eles não beberam do vinho antigo, eles não quiseram nem saber. Então, eles ficaram embriagados com o vinho da Babilônia, que é o vinho novo. E todas as vezes que eles defendem essa nova doutrina, esse novo evangelho, toda vez que eles defendem essas mentiras, como por exemplo dizer que nenhuma carne é impura, que nenhum alimento é impuro, quando a gente sabe que isso é mentira, porque está aí um morcego de prova. É do morcego que saiu o vírus. Então, como não tem nenhuma carne impura? Como nada pode contaminar o corpo do homem? Não contamina o homem que é espírito, mas o corpo contamina sim. Todas as vezes que essas pessoas sustentam essa doutrina da qual elas estão embriagadas, elas estão falando mentiras. E elas pensam que elas são virgens prudentes, elas pensam que elas fazem parte dos 144 mil, mas elas estão embriagadas. Elas não conseguem ver, elas são virgens loucas. O Messias vai olhar e vai dizer: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vós que praticais anomínia, vós que são contra a lei, vós que são sem lei. Elas serão deixadas para trás. Seus corpos serão destruídos na grande tribulação, porque lá em Isaías 5 está falando: ai daqueles que ao bem chamam de mal. Eles chamam a lei de mal, eles chamam a lei de escravidão, eles chamam a lei de preceitos de homens. Eles falam para você que você pode comer tudo. Você pode comer de tudo porque nenhuma carne é contaminada. Isso é uma grande mentira. Antes não tínhamos condições de ter essa certeza. Mas hoje, gente, qualquer um sabe. Qualquer um sabe que essas carnes não são puras. Aonde está escrito lá em Levítico 11 que aquelas carnes são contaminadas? Aquelas carnes são contaminadas, entre elas o morcego, o porco, o camarão. Essas pessoas transformam o que é amargo em doce para você engolir. Essas pessoas chamam o bem, que é a lei, de mal. E lá no versículo 24 desse mesmo capítulo de Isaías 5, está dizendo que essas pessoas serão devoradas pelo fogo. Ele fez essa lei para ser admirada pelas nações. No entanto, as nações odiaram a lei de Yahweh. As nações blasfemaram contra a lei de Yahweh. As nações mentiram. As nações transformaram bem em mal, o amargo em doce. Os que ficarão, as virgens loucas, porque não serão levados nas bodas do Cordeiro, aguardarão a hora da colheita, que é a grande tribulação. Primeiro, ele vai arrancar o joio para que seja queimado. Depois, ele reunirá o trigo no seu celeiro. Isto está em Apocalipse 14:15 e em Mateus 13, versículo 30.